Vamos elevar nossos pensamentos, acalmar nossos corações e agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui novamente estudando sobre essa doutrina de amor tão linda, sobre as palavras que Jesus nos deixou, que os Espíritos nos deixaram, e que com essas palavras a gente possa refletir, estudar e evoluir sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Oi, pessoal do GEAL, estão prontos para mais um estudo? Então, vamos ver qual vai ser a historinha de hoje. Era uma vez, num lindo e organizado formigueiro, onde a atividade era intensa. Todos trabalhavam. Só que Liloca era diferente. O que ela gostava mesmo era de dormir. Enquanto as outras formigas carregavam as folhas para abastecer o formigueiro, Liloca só dormia. As formiguinhas se aborreciam de ver Liloca completamente despreocupada da vida. Então resolveram fazer uma reunião. Vamos fazer uma greve? Ou Liloca trata de colaborar, ou nenhuma formiga irá trabalhar. Foi uma confusão. A formiga rainha teve que tomar providências urgentes para resolver o grave problema criado pela preguiça de Liloca. Liloca, por que você não está querendo trabalhar? Neste formigueiro, somos uma família e todos precisam colaborar. Ai, mas eu não gosto de carregar folhas, elas são muito pesadas. Ah, então é pesada só pra ti, né, Liloca? Vou lhe dar a oportunidade de escolher qual atividade do formigueiro que mais lhe agrada. Vamos ao berçário do formigueiro. Lá você poderá assumir a função de formiga babá. Mas em menos de meia hora, Liloca já estava reclamando para a rainha. Não aguento mais esse choro, minha cabeça está doendo. Liloca, dessa vez vou levá-la ao estoque de folhas para trabalhar no armazenamento e picotagem. Ah, não, esse trabalho é muito cansativo. Mas essa Liloca é uma preguiçosa, credo! Ah, já sei. Vou lhe arranjar um serviço onde você não precisará fazer força e não se cansará muito. Liloca adorou a ideia. Agora ela era sentinela do formigueiro. Agora sim, muito fácil. Não preciso fazer nada, só ficar aqui parada e dar o alarme quando aparecer algum perigo. Mas Liloca logo pegou no sono e dormiu ali mesmo, de pé, escorada na lança. E não viu quando chegou o senhor Tamanduá, o maior comedor de formigas da redondeza. Hoje é meu dia de sorte. Vou encher minha barriga. Foi um banquete só. O Tamanduá comeu quase a metade do formigueiro, mas a rainha conseguiu escapar, defendida valentemente pelas formigas soldado. Liloca chorou muito a perda de suas amigas formigas e foi severamente repreendida pela rainha, que desta vez estava realmente muito zangada. Ela chorava copiosamente quando ouviu o barulho da sirene da fábrica. Que susto! Liloca estava dormindo. Foi tudo um sonho. Mas um sonho que serviu como um importante aviso para Liloca sobre a importância do trabalho e da responsabilidade que Liloca tem agora como sentinela. Hoje, dá gosto de ver o seu entusiasmo na tarefa de proteger o formigueiro, pois ela está sempre atenta e de bom humor. Muito bem! Gostaram da historinha da formiga Liloca? Então agora
vamos refletir um pouco sobre ela. Bom, na história da formiga é falado sobre uma virtude muito importante no nosso dia a dia e na nossa vida também, que é a disciplina. Então, vamos entender primeiro o que é a disciplina. A disciplina é uma conduta, ou seja, é um modo de agir que garante o bem-estar das pessoas ou o bom funcionamento de algo. Assim, a disciplina serve para ajudar a gente a seguir uma ordem que vai ser melhor para todo mundo, inclusive para nós mesmos. Então, trazendo para nossa historinha, a formiga Liloca não estava sendo uma pessoa disciplinada, certo? Porque se ter disciplina é garantir que uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou até mesmo um local, funcione de uma boa forma, ela estava fazendo o oposto disso. Porque, primeiro, ela não queria ajudar em nada, só queria saber de dormir o dia inteiro. Então, quando ela teve que ajudar no formigueiro, só enxergou os defeitos. No berçário, ela reclamou do choro das formiguinhas. No estoque de folhas, ela reclamou que o trabalho seria muito cansativo. Então, em nada, ela estava ajudando no bom funcionamento do formigueiro, que era o local, que ela e suas amigas viviam. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês estão sendo disciplinados ou indisciplinados, como a formiga Liloca? Vamos pensar quais os hábitos da nossa vida que exigem disciplina? Disciplina com os horários. Ter horário certinho para dormir, ter horário para fazer as refeições, o almoço, a janta. Ter horário também para ver TV, para jogar. Muito bem. Quais mais outras coisas que tem que ter disciplina? Ter disciplina para saber qual hora que tem que ser a hora de brincar, qual hora que tem que ser a de estudo. E a gente também tem que ter disciplina com certos itens materiais, como cuidar bem dos nossos materiais escolares, dos nossos brinquedos, das nossas roupas. Mas também tem outra coisa muito importante, além do material, que a gente tem que ter disciplina, que são com as nossas atitudes. A gente deve evitar de falar ou de fazer coisas que vão ofender ou machucar um amiguinho, por exemplo. Ou seja, a gente não pode fazer com o próximo o que a gente não gosta que façam com a gente. Mas por que é tão importante que a gente tenha essa tal disciplina? É importante ter disciplina para que seja possível viver melhor em sociedade, junto com um grupo de pessoas, que pode ser com seus amigos, com a sua família, porque através dessa disciplina é mais fácil de respeitar e entender o limite do próximo, fazendo com que a gente seja menos desrespeitoso e ajude mais as pessoas. É importante também para a sua própria saúde e aprendizado, por exemplo, com a hora de comer, com a hora de dormir, a hora de estudar e com a hora de brincar. E que dessa forma, aprendendo e praticando a disciplina, a gente consiga evoluir e progredir sempre. E essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima, pessoal. Beijos!
Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural nas leis da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, por quantas já passei. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Pai, quero viver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estrada. Olá a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Gostaria de reforçar
que a Casa de Miguel, além das reuniões públicas no formato presencial, possui algumas atividades online, como as reuniões de fluidoterapia e a prece da saudade, além também das reuniões das noites de sexta-feira, que começam às 19h45, com as evangelizadoras do GEAL nos trazendo atividades e leituras direcionadas para as nossas crianças e jovens. E logo em seguida, às 20 horas, prosseguimos com o desenvolvimento do tema proposto. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o Jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos cursos doutrinários desenvolvidos pela Casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens, de 0 a 21 anos, a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. Enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa onde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham e tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. E vale a pena relembrar que todas estas informações se encontram no Jornal Seaeiro de Miguel. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema que se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e que fala a respeito da parábola do mal rico. E quem nos irá trazer as reflexões sobre esse tema será a nossa companheira Priscila Catalão. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa companheira, que irá nos trazer este tema tão interessante para a nossa compreensão aqui na Terra. Que possamos estar, neste momento, com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus
adentrar a nossa casa. E lembremos que Deus está sempre conosco. Boas reflexões a todos. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu. Jesus, Mateus, capítulo 6, item 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com um devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou alvitantes que houveres instalado em ti mesmo. Pai amado, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que na reunião de hoje possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para acolher as boas vibrações e absorver o conteúdo das lições. Amigos espirituais que aqui se encontram conosco, nos ajudem a melhor compreender o que for dito hoje e que as bênçãos aqui derramadas possam nos trazer o conforto e o refrigério que necessitamos. Que a reunião de hoje possa transcorrer em harmonia e que os trabalhos possam ser executados na sua plenitude. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade e pedimos a bênção para darmos por iniciada a reunião de hoje. Boa noite, eu sou Priscila Catalão, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Sou uma mulher não branca, estou usando um óculos de aro quadrado, marrom, tenho cabelos curtos e cacheados. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente sobre uma parábola que Jesus nos trouxe para nos ensinar algumas coisas necessárias no nosso processo de evolução. Então é com muito prazer que eu convido vocês a ouvirem um pouco sobre essa história e vamos lá. Vou aqui começar a minha apresentação para que a gente converse com mais subsídios e com mais profundidade. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do mal rico, que também é conhecida como a parábola do rico e o Lázaro.
Essa parábola ela está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 4. Os objetivos da nossa explanação de hoje são os seguintes: esclarecer acerca dos efeitos da conduta na Terra no plano espiritual, ou seja, a gente vai falar um pouco sobre como as nossas ações, as nossas atitudes aqui na Terra, enquanto encarnados, têm reverberância e efeitos na nossa vida pós-desencarne. O segundo objetivo é reforçar a importância da observância da lei de Deus no processo de individuação do espírito. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai falar um pouco sobre o quanto vigiar, estar ciente de que estamos seguindo o caminho que Deus planejou para nós, através da observância de suas leis, vão nos ajudar a nos tornarmos cada vez mais a nossa melhor versão. E o terceiro objetivo que eu trago aqui é o entendimento do sofrimento de hoje como uma oportunidade de alegrias futuras, e não apenas o símbolo das faltas passadas. O nosso sofrimento atual, né, as nossas dores, as nossas questões atuais, elas estão sempre apontando para o que a gente fez no passado, né? Então, em geral, a gente tem uma tendência à culpa. O que a gente precisa entender e o que eu gostaria de levantar no estudo de hoje é a troca dessa palavra, desse sentimento de culpa, pela responsabilização, pela responsabilidade, né? Para que a gente possa cada vez mais, ao entender a responsabilidade que a gente tem, sendo herdeiros de nós mesmos, perante as faltas que tivemos no passado, que a gente consiga entender também que o que a gente passa hoje em dia, as nossas questões, as nossas dores e os nossos sofrimentos, eles vão sim nos encaminhar para um futuro mais feliz, mais contente. Seguindo aqui, vamos então ler a parábola do mal rico ou a parábola do rico e Lázaro. Vamos lá, gente. A parábola começa assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo, então, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-os. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola está lá na Bíblia, em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Então, agora eu queria que a gente fosse dando uma destrinchada nessa parábola. Então, a gente começa a parábola, Jesus começa a parábola contando que haviam 2 homens em situação díspare. Um era rico, e ele se vestia de forma bela,
com os melhores materiais possíveis, e todos os dias ele comia do bom e do melhor. E ele se divertia, ele tinha prazeres. E havia também um homem em situação de rua, que ficava na porta da casa desse homem rico. E esse homem era chamado Lázaro. Esse homem também gostaria de se fartar, mas para ele não precisava nem toda aquela fartura. Ele gostaria apenas de migalhas, né? Ele gostaria que dessem para ele apenas um pouco daquilo que existia na casa do rico. Só que ninguém prestava atenção nele. E aí os cães vinham e lhe lambiam as feridas. Até que esse Lázaro, esse mendigo, esse homem em situação de rua, ele morreu, ele desencarnou e foi levado para o seio de Abraão. O rico também desencarnou e foi sepultado. No entanto, o homem rico ele foi parar no que eles chamam de Hades. E a gente vai falar um pouco mais sobre Hades e todo o símbolo, todo o significado de Hades mais à frente. E se encontrou, este homem rico, em enorme tormento, em enorme sofrimento. Portanto, ele suplicou ao avistar Abraão e a Lázaro também, ao lado de Abraão, que Abraão tivesse compaixão, se compadecesse dele, do sofrimento que ele estava tendo, né? Ele pede que Lázaro molhe a pontinha do seu dedo e lhe refresque a língua, pois ele devia estar com bastante sede, pois estava sentindo bastante calor. No entanto, Abraão nega que Lázaro vá até lá e o console, pois ele diz com bastante firmeza que este homem, o homem rico, já recebeu tudo que ele tinha que receber em vida, enquanto ele estava na terra. Portanto, ele não tem mais o que receber. Lázaro, pelo contrário, suportou todos os males, os sofrimentos e as dores. Portanto, agora ele está sendo consolado. Ele foi resignado e ele está sendo consolado. E o rico está recebendo a colheita daquilo que ele plantou na terra. E aí, para finalizar a parábola, o rico suplica que Abraão mande à casa do pai dele, da sua família, algum anjo, né, que esses anjos passem uma mensagem para os seus 5 irmãos, avisando-os de não cometer os mesmos erros do rico, de não cometer os mesmos erros que ele cometeu com seu egoísmo e seu orgulho, para que eles possam ter um lugar também no seio de Abraão. E Abraão novamente nega a ele essa rogativa e fala que os irmãos dele que ainda estão encarnados já têm na terra todos os avisos possíveis. Eles têm Moisés e os profetas e eles têm como fazer suas próprias escolhas. Então Abraão não vai mandar ninguém, pois mesmo que ele os mandasse, já que eles já têm os profetas e mesmo assim não fazem as escolhas certas, eles não vão ouvir outros, né? Mesmo que esses sejam ressuscitados dentre os mortos. Então, gente, eu queria começar a falar um pouquinho. Esse foi só uma breve explanação, né, sobre os sentidos literais da parábola, mas eu queria começar falando um pouco sobre Abraão. Pois Jesus, em sua eterna sabedoria e mestre das metáforas e das simbologias, ele traz Abraão para a gente. Ele traz a figura de Abraão e não apenas a figura de Deus como pai. E isso não foi à toa, não é uma obra do acaso. Jesus trouxe Abraão porque Abraão nada mais era do que o patriarca do povo hebreu. Então vamos falar um pouco sobre quem foi essa figura, quem foi Abraão. Como vocês podem ver, Abraão foi o patriarca do povo hebreu, uma alta personagem do Antigo Testamento, em quem a fé mais se acrisolava, mais viva e rútila se mostrava, a ponto de não vacilar em sacrificar seu filho Isaque para obedecer às ordens que havia recebido do alto. Abraão é uma personagem bíblica citada na Gênesis, né, no capítulo
da Gênesis na Bíblia, a partir da qual teriam se desenvolvido as religiões abrâmicas, as principais vertentes do monoteísmo que a gente conhece. Então são elas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que Abraão é uma figura importantíssima dentro dos estudos que fazemos no cristianismo. Então, novamente, vou aqui ressaltar a genialidade de Jesus. Ele trouxe essa figura, pois essa figura ela trazia bastante força. Então, todos aqueles que ouvissem essa palavra da boca de Jesus estariam sendo impactados pela força da figura de Abraão. Abraão era o símbolo da obediência a Deus. Abraão era um fiel, como eu posso dizer? Abraão era fiel a Deus e não só fiel, ele acreditava piamente, fortemente nas promessas que Deus fazia a ele, né? Abraão era um crente sincero na imortalidade, via o espaço semeado de espíritos, conversava com os espíritos daqueles que nós chamamos indevidamente mortos, vivia em relações contínuas com o mundo dos espíritos, que era o seu seio predileto, que era o seu paraíso, o seu céu, a sua delícia, a sua felicidade. Então, Abraão não só foi o patriarca do povo hebreu, mas como ele também foi um grande médium. Uma parte da história de Abraão conta que ele e sua esposa Sara, muito idosos, não tinham filhos. No entanto, agasalhavam dentro do seu ser essa vontade de ter um filho. E Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho. Não só isso, Deus prometeu também que Abraão teria uma nação. E Abraão seguiu fielmente as leis de Deus, confiante nas promessas que Deus havia feito a ele. Deus não só prometeu uma nação a Abraão, como deu uma nação a Abraão. Ele foi o patriarca do povo hebreu, ele foi o começo do povo hebreu, né? O início se deu a partir de Abraão e Sara, e Deus também deu a Abraão e Sara, apesar da idade deles já avançada, um filho. E o filho deles, Isaque, ele foi pedido por Deus a sacrifício. Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu único filho, o milagre que Deus havia prometido e concedido. E Abraão, apesar de sofrendo muito com a dor de sacrificar o seu filho, colocou Isaque a sacrifício. No último momento, desce um anjo e diz a Abraão que ele não precisa sacrificar seu filho, pois já provou a obediência e a fidelidade que tem a Deus. E essa é uma das grandes metáforas da Bíblia, pois Abraão representa também aquele Deus que deu ao mundo seu filho Jesus para que fosse morto, sacrificado. Então, assim, gente, para vocês entenderem a força dessa figura, né? Vamos ler o último trechinho que está ali. Para aí é que foi Lázaro, com inteira liberdade de locomoção nos ares. Ele havia sofrido na terra, aguilhoado pela dor, na miséria, privado das 125 delícias do mundo, mas cria num Deus supremo que lhe concedera aquela existência de expiação e de provas, para que reparasse os males de suas vidas passadas, em que havia também descurado das coisas divinas e só tratado dos gozos efêmeros do mundo. Lázaro saudara sua conta ao sair da prisão corpórea, tinha pago o último ceitil de sua vida e reconquistara o reino da liberdade e da luz, que Deus concede a todos que se submetem à sua lei, aos seus santos desígnios. Para o seio de Abraão se encaminhou Lázaro após seu desencarne. É muito bonito, né, entender quem foi essa figura, o patriarca dos hebreus, e entender que Lázaro, tendo sido tão resignado e tão fiel a Deus, mesmo numa situação tão precária de vida, ele foi recompensado com uma vida eterna no plano espiritual, ao lado de Abraão, esse pai não só temente a Deus, obediente e fiel a Deus, mas também extremamente justo e extremamente bondoso. Eu fico muito emocionada ao pensar no quanto Jesus foi generoso com a gente ao trazer
essas histórias com tantos símbolos, com tantas metáforas e analogias importantes que nos trazem consolo, que nos trazem uma ideia de vida futura justa. Então é sempre muito importante para mim destrinchar essas histórias e entender tintim por tintim do que está ali, porque é muito rico. Jesus traz uma riqueza de figura, de linguagem incrível, assim, e completamente inédita, né? Apesar de todo esse tempo já ter passado desde a sua passagem na Terra. Eu sou formada em letras, eu sou estudiosa de literatura, e eu posso garantir, dentro da minha expertise, que Jesus, não há contador de histórias como Jesus. Eu fico até arrepiada quando eu falo nisso. Então vamos seguir falando um pouquinho mais, agora usando como referência Kai Barchutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele traz uma análise muito interessante da parábola do rico e Lázaro, ou a parábola do mal rico. E vamos começar com esse trechinho aqui, gente. Este ensino é a proclamação da lei da caridade, cuja execução é imprescindível para todos os que se abrigam sob o seu palio santo, como também para os que fogem aos seus generosos convites. O rico e o pobre Lázaro personificam a humanidade, sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade. O rico gozou no mundo e sofreu no espaço. O Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. Então, o que Kai Barchutel traz para a gente aí nessa análise, nesse trechinho da análise dele? Que o rico recebeu a prova da fortuna para desenvolver a solidariedade, enquanto o Lázaro recebeu a prova da miséria para recobrar a humildade e a resignação. Por isso que ele diz que este ensino é a proclamação da lei da caridade, porque não é porque uma pessoa é rica que ela deve arder no inferno, entre aspas, apesar de nós não considerarmos essa visão dogmática do inferno no espiritismo, mas falando em português, claro, não é porque uma pessoa é rica que ela deve sofrer ao desencarnar, não é porque uma pessoa é pobre, vive em situação de extrema miséria, que ela vai ter uma recompensa só porque ela foi pobre nessa vida, no plano espiritual. O que a gente quer entender, o que a gente tem que entender nesse momento, é que cada um deles teve uma opção de vida, né? Teve uma opção de conduta dentro do contexto que estava inserido. O rico veio rico, né? Encarnou tendo todas essas facilidades materiais para que ele pudesse desenvolver a virtude da solidariedade, o que ele não fez, como está bem claro na parábola. Já Lázaro esteve encarnado enquanto morador de rua, que passava por várias questões de precariedade material, de insegurança, tanto financeira quanto alimentar e material, para que pudesse desenvolver a sua humildade, para que pudesse abafar o orgulho, para que pudesse desenvolver a resignação. E ele, sim, Lázaro, sim, foi bem sucedido nessa missão, nessa prova que teve, né? O que eu quero dizer, né, quero deixar claro aqui, é que poderia ser inverso. O rico poderia ter desenvolvido a virtude da solidariedade, e Lázaro poderia ter sido extremamente rebelde, né? O que a gente tem que entender é que a cada um se dará de acordo com as suas obras. Vamos lá para o segundo trechinho. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Foi o que eu acabei de falar. Não é porque Lázaro estava em situação de miséria que ele estaria simplesmente isento de qualquer efeito e consequência de seus atos. Mas foi por ele ter passado por essas provações com resignação e humildade que ele conseguiu seu galardão no plano espiritual, o seu prêmio, né? Continuando. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade, não tem palácios, mas tem egoísmos, não tem jantares opíparos, mas tem prazeres nefastos.
não os pobres de que Lázaro serviu de símbolo na parábola. São os que sofrem com resignação. São os que desprezam os bens da terra porque buscam as coisas de Deus. São aqueles que se veem usurpados daquilo que por direito lhes pertence no mundo, mas pacientes e resignados não se revoltam, porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus. O que a gente quer dizer com isso, o que Schutel nos trouxe nesse trecho, o que eu estou tentando reforçar aqui com vocês, é que, por direito, o ser humano, ele tem direito a viver bem-estar social. Ninguém nasce para viver em situação de miséria extrema. No entanto, estando inseridos em um contexto de desigualdade social, existem maneiras diferentes de se passar por isso. E Lázaro nos aponta a maneira que vai nos levar mais rápido ao seio de Abraão, que é uma maneira paciente, resignada, não passiva. Isso não quer dizer que se a gente está passando por um sofrimento, a gente tem que sentar e pensar, então eu vou passar por isso com resignação e não vou fazer nada. Não. O que a gente quer dizer é que a gente pode sim estar proativamente fazendo coisas para mudar e assim também mudar a sociedade como um todo, mas não necessariamente com revolta. E aí a gente continua, para que a gente possa falar de tudo, pensando aqui na simbologia do Hades. Já que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico foi mandado ao Hades, o que será que o Hades representa nessa parábola? Então, gente, o Hades nada mais é do que uma representação do inferno. Na mitologia grega e na mitologia romana, o Hades é o inferno, né? Então, Caibar Schutel traz assim pra gente. Os antigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo, para o qual iam as almas daqueles que não foram bons na terra. Foi como eu falei, a representação do inferno. O corpo ficava no sepulcro e o espírito ia para o Hades, mundo localizado nas entranhas da terra. Daí essas almas não poderiam sair, assim como nós, em corpo de carne, não podemos sair deste mundo. Entretanto, os espíritos que estavam no Hades viam com os olhos da alma e sabiam, portanto, tudo o que se passava no seio de Abraão. E era justamente nisso que consistia o sofrimento deles, verem o que se passava no alto e não poderem participar dessas regalias que só eram concedidas àqueles que, como Lázaro, haviam saldado sua conta espiritual. Então, se a gente for pensar no dogma, né, na ideia dogmática de inferno, a gente pensa num local onde o sofrimento é permanente e de onde nunca sairemos. Né? Então, na parábola, existe essa representação do inferno através do Hades. No entanto, eu queria trazer para a gente o Hades ou o inferno, em algumas interpretações religiosas, como uma representação de um estado de espírito. Assim como o céu é um local onde se encontram emocionalmente aqueles que fizeram o bem. Então, vamos pensar no rico estando em um estado de espírito, um estado emocional extremamente desequilibrado, ele não poderia sintonizar com o mais alto. Né? Primeiro que ele não fez por onde, enquanto estava na Terra. Sua conduta não foi boa, né? Foi uma conduta egoísta, foi uma conduta orgulhosa, foi uma conduta avarenta. Então, ele não poderia, de fato, estar no seio de Abraão. E mais, ele sentia extremo remorso, pois ele estava em sofrimento. Esse era o seu estado de espírito. Portanto, esse era o seu Hades. Para nós espíritas, não existe o inferno eterno, não existe o sofrimento eterno. O que existe é um estado mental e de espírito desequilibrado, onde nós estaremos vibrando energias negativas, energias mais baixas, e por isso sintonizando com camadas espirituais que vão ser mais pesadas, né? A gente vai estar sempre vislumbrando
que outros que não se encontram nesse estado desequilibrado estarão vivendo jornadas mais felizes e mais leves, enquanto nós estaremos nesse ciclo de sofrimento, remoendo o que fizemos de errado em vida. Isso é um inferno particular. E é esse o inferno que está representado na parábola. No entanto, não é permanente. Diferente do que outras religiões e a mitologia traz, para o espírita não existe sofrimento eterno. E isso é muito bom e muito consolador, não é mesmo, gente? Então, que a gente pense sempre nisso. A gente pode até estar numa situação de sofrimento, numa situação, às vezes, de dormência, onde a gente não está entendendo que está fazendo coisas erradas, mas em algum momento a ficha cai, a gente cai em si, né? Caímos em nós e conseguimos entender que precisamos melhorar para que possamos sair desse estado de sofrimento, desse inferno particular. E o rico também iria passar por esse processo. O que a gente vê na parábola, Jesus não trouxe o pós, né? Mas o que a gente vê na parábola é o rico já em estado de remorso. Então ele já tinha caído nele mesmo, a ficha já tinha caído para ele. Ele até pede que Abraão avise, mande algum anjo avisar os seus irmãos, porque ele não quer que os irmãos dele passem pelo mesmo. Então aí a gente também já vai vendo que ele já está desenvolvendo uma empatia, já está desenvolvendo algumas virtudes, já sente o remorso, o arrependimento pelo que ele fez encarnado. E isso é um processo. E em algum momento ele iria se desvincular e se ver livre de todo esse sofrimento e poderia, enfim, buscar uma existência mais tranquila. E aí eu queria analisar um pouco também por que Abraão nega as rogativas do rico. Porque, a priori, né, no primeiro momento, a gente pode pensar, poxa, por que Abraão negou? Por que ele negou que Lázaro fosse até o rico e saciasse a sua sede, matasse a sua sede? Por que ele nega que os irmãos dele sejam avisados a tudo que está acontecendo? E aí a gente vai entender por quê. O rico que estava no Hades sabia muito bem, porque via que pai Abraão mandava sempre outros espíritos dar aviso aos homens da terra. Ou seja, ele sabia o que aconteceria, né? Caso seus irmãos não acordassem para a verdade espiritual. Então pediu que o mandasse à casa daquele que havia sido seu pai, porque ele tinha 5 irmãos que também faziam vida dissoluta e precisavam ficar conhecendo os tormentos que os aguardavam se continuassem assim. Então ele faz esse pedido do fundo do coração dele para que eles sejam avisados. E aí Abraão diz que não, ele não vai avisar ninguém. Por quê? Ele não vai avisar ninguém porque ele já tem aviso suficiente. Abraão continua, né? Na realidade, desculpa, gente, Caio Barchuta continua. O rico desejava que seus irmãos tivessem uma manifestação positiva dos mortos, porque julgava que, por essa forma, se tornariam obedientes à lei de Deus. Mas Abraão respondeu novamente, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Gente, os profetas, tanto Moisés quanto os profetas que já estavam encarnados, eles eram médiuns, né? Então, para Abraão, não fazia sentido nenhum mandar alguém do plano espiritual, algum espírito do plano espiritual, para avisar essas pessoas, aos irmãos do rico, porque eles já tinham todas as provas, já tinham esses profetas, já tinham os médiuns que estavam lá, avisando insistentemente que eles deviam ter uma conduta melhor. E ainda assim, eles não aceitavam, não entendiam esses avisos. E aí ele continua, Caio Barchuta continua. Pois se eles haviam repelido as exortações dos profetas, por quem os mortos costumavam falar, como eu acabei de dizer, eram médiuns, como haveriam de crer nos mortos? Para crer nos mortos era necessário crer nos profetas, porque os profetas não eram mais do que médiuns, por quem se comunicavam os espíritos dos mortos. Se eles não acreditavam nos médiuns, se eles não acreditavam nos profetas, como haveriam de crer nos espíritos?
Sabemos que o corpo do espírito é muito mais rarefeito do que o nosso, e por isso não podemos ver nem ouvir, e que o espírito sempre se manifesta com o concurso de um médium. Então, novamente, Abraão enviaria um espírito que teria que se manifestar através de um médium, e esses médios já estavam falando há séculos, e os irmãos de Abraão não ouviam assim, aí os irmãos do rico não ouviam assim como ele não o havia ouvido. Como poderia Abraão atender o pedido do seu filho para satisfazer outros 5 filhos ricos? Não fazia sentido, né, gente? Então é isso, assim, Abraão nega essa rogativa do rico, pois ele sabia que não adiantaria nada, ele já tinha acesso a outros profetas que traziam mensagens dos espíritos, eles já faziam pouco caso dessas mensagens, então não fazia sentido nenhum mandar outra mensagem, seria inútil. E aí vamos pensar um pouco no porquê Lázaro tinha um nome e o rico não tinha um nome nessa história. Por que só Lázaro ganhou um nome? Lázaro é o único que tem um nome na parábola, pois ao contrário do rico, ele traz... Desculpa, gente, vou refazer perdi o fio da meada. Lázaro, ao contrário do rico, possui um nome na história, né? E ele possui esse nome não por obra do acaso. Novamente, isso é obra do gênio e da inteligência de Jesus, o melhor contador de histórias e o mais criativo mestre que já passou pela Terra. Lázaro representa o ser essencial, enquanto o rico é apenas uma representação do ego, daquilo que a gente precisa transformar dentro de nós para que sejamos a nossa melhor versão. Lázaro representa o que é permanente em nós. Ele representa o ser essencial, a fissão entre o ego e o self, a junção do que é bom em nós. É a essência divina. Então, Jesus lhe dá um nome porque ele está ali para representar o que não pode ser destruído, o que é permanente na gente. Quando a gente transforma as nossas sombras em virtudes, quando a gente traz à luz essas sombras primeiro, e aí transforma tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, que é representação do ego, é egoico e é ruim para a nossa caminhada, a gente está transformando o que é supérfluo, o que é desnecessário para o homem crescer, para se tornar um homem de bem, em virtudes permanentes. Então, é por isso que Lázaro ganha um nome e o rico não. O rico é apenas uma representação do que vai passar, né? Essa parábola também traz para a gente o conceito de livre-arbítrio muito forte. Então, vamos analisar um pouquinho o que o livre-arbítrio ele vai representar, né, nessa parábola. Primeiro, a gente tem que entender que o destino do homem, como eu disse, Lázaro é a representação do que é o ser essencial, a essência divina. Então, a gente tem que entender que o destino do homem é viver na presença de Deus. É só nele que a gente vai experimentar a plenitude da paz e da felicidade que a gente tanto busca em vida, né? E aí, para que a gente possa viver essa vida livre, essa vida de contentamento, Deus nos dota do livre-arbítrio, porque seria injusto que ele ditasse tudo que a gente tem que fazer para chegar lá. Então, ele nos dota dessa liberdade de escolhas que vai fazer com que a gente trace um caminho ou outro, né? Sempre que a gente faz uma escolha, a gente abre mão de outra coisa, né? E aí o livre-arbítrio na parábola, ele traz a seguinte representação, a seguinte simbologia. Finalmente, antes que Jesus houvesse proposto à multidão que se achava em torno dele a bela parábola que acabamos de estudar, havia ele dito aos fariseus que eram avarentos: a lei de Moisés e os profetas duraram até João Batista. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todos à força entram nele. Porém, da lei de Deus não cairá um tio, não será suprimido um i. Deus dá a liberdade a todos para buscarem a sua lei. E àqueles que buscam, o Pai não dá o Espírito por medida. Está escrito: aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Porque o Pai não dá uma pedra a quem lhe pede um pão,
nenhuma serpente a quem lhe pedir um peixe. Mateus, versículos 7 e 8. Ou seja, Deus é extremamente justo e bom. Se a gente é dotado de livre-arbítrio e a gente escolhe buscar o reino dos céus, então assim a gente vai encontrar. Porque Deus não vai dar pedra àquele que está buscando pão, nem vai dar uma serpente a quem lhe pede um peixe. Ao contrário, se a gente vive uma vida de desregramentos, a gente vai receber, a gente vai colher de acordo com aquilo que a gente está plantando, né? Assim, Deus respeita o livre-arbítrio que a cada um concedeu. Os espíritos dos mortos podem comunicar-se e se manifestam aos vivos, mas não podem obrigar os vivos, embora sejam eles ricos e grandes, a tomarem desde já posse da felicidade futura. Então, a cada um será dado segundo as suas obras. Se você busca a felicidade permanente, então você vive de acordo com a lei de Deus, que nos dita que a gente precisa sempre estar buscando ser melhor hoje do que fomos ontem, e por isso sermos melhores para os nossos irmãos, para a vida em sociedade. Se você busca uma vida de prazeres fugazes, né, uma vida onde você está sempre experimentando prazeres, então o seu reino dos céus, o seu prêmio, né, já está aqui na Terra. Não é uma questão de julgamento, é uma questão de entender que através das nossas escolhas a gente vai receber o que a gente plantou, o que a gente obrou na vida terrena. Então vamos terminar esse estudo com o finalzinho também do que Caiba Schutel nos traz em Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele traz assim para a gente: o homem que se quer convencer pela força, há de lhe acontecer o que aconteceu a Cigar de La Fontaine. Cantou a sua vida, mas depois chorou a sua morte. E há de voltar chorando na outra vida, para com justa razão cantar na imortalidade. Então, o que ele quer dizer ali? Que se a gente passa a vida buscando os prazeres hedonistas, a gente não tem o que receber no plano espiritual. Quando a gente desencarna, a gente não tem como receber a liberdade de estar no seio de Abraão. Porém, nenhum sofrimento é permanente. E com isso, através do arrependimento e do remorso pelos maus passos dados, a gente vai sim voltar, pois acreditamos em reencarnação. A gente vai voltar para aprender a ser melhor, para aprender a ser um ser humano e um espírito melhor. Isso é processo de individuação. Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo clareza para fazer novas escolhas e melhores escolhas. E pode ser que a gente volte sim chorando, pode ser que a gente volte sofrendo um pouco mais, para que a gente possa, de fato, entender que esses sofrimentos apontam para as falhas do passado, mas também para um futuro mais feliz, um futuro mais pleno, um futuro mais próximo de Deus. Afinal, e aí temos uma máxima do Espiritismo, o progresso espiritual é intransferível, e a cada um se dará de acordo com as suas obras. Isso não pode ser uma sentença de sofrimento para a gente. Isso tem que ser, para o espírita cristão, um consolo de que se eu faço bem, se eu pratico o bem, se eu me entendo, se eu vou atrás de autoconhecimento e entendo onde eu tenho que mudar e o que eu preciso fortalecer em mim, então eu já estou no caminho do bem. Essa máxima precisa ser uma máxima consoladora para nós. Eu espero que vocês tenham gostado da parábola que eu trouxe hoje, para a gente estudar um pouquinho das palavras de Jesus, e que a gente saia da noite de hoje, dessa reunião de hoje, mais fortes, mais cientes de que não somos perfeitos ainda, mas estamos em caminho da perfeição. E que cada erro que eu tenho hoje em dia, através do arrependimento, eu posso buscar sua reparação. E cada acerto também me traz um consolo de que eu estou no caminho certo da observância das leis divinas. Com isso, gente, eu trago aqui uma bibliografia curta
que foi usada no estudo de hoje, e eu aconselho fortemente que vocês que se interessaram pela parábola procurem esses livros, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa obra base, né, no capítulo 16, item 4, página 217, mas também o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Barchutel, e Parábolas Terapêuticas, do Alírio Cerqueira Filho. Nesse estudo, especificamente, usei o volume 2, uma abordagem psicológica, transpessoal e consciencial das parábolas de Jesus, e o roteiro sistematizado para o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, da Fundação Allan Kardec. Que a gente possa continuar a noite de hoje, né, dormir com a consciência tranquila de que estamos buscando viver uma vida de acordo com os ensinamentos do Mestre. Obrigada pela atenção, obrigada sempre por estarmos juntos aqui, e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então vamos agora fechar nossos olhos, encaminhar o nosso pensamento a Deus e agradecermos ao Mestre Jesus por todos os ensinamentos que nos trouxe, por toda a paz que nos encaminha, por toda a doçura no olhar, ao olhar o nosso mais íntimo. Queremos agradecer, Jesus, pela oportunidade de sermos seus irmãos, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse momento em oração, vibrando para o melhor do mundo, da sociedade em que estamos inseridos. Jesus, agradecemos também a todos aqueles espíritos que coordenam a reunião pública de sexta-feira, aos espíritos trabalhadores do Santo Espírito Miguel, aos irmãos que nos auxiliam do plano espiritual, nos guardam, nos intuem e nos amam. Obrigada, Senhor. Pedimos, Senhor, para que possamos sempre vigiar e orar, para que possamos sempre perdoar, não só aqueles a quem por quem ainda guardamos algum rancor, mas também a nós mesmos, pelas faltas passadas. Pois muitas vezes nos portamos ainda como o rico da parábola, que possamos nos perdoar apenas, para que um dia sejamos como Lázaro, resignados e humildes frente aos sofrimentos e às dores, e alcancemos a liberdade e o consolo de estarmos nos braços de Abraão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade da encarnação. Obrigada, Deus, por todas as ferramentas que temos ao nosso redor para o nosso melhoramento. A prece, a convivência familiar, a convivência com aqueles a quem amamos. Obrigada, Senhor, pelo corpo em que estamos encarnados. E obrigada, Senhor, pela noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Se puderes doar um pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar, sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão.
pouquinho de ti, um minuto que for, abra o teu coração para alguém abraçar sem ferir, se doar. E o véu que está cobrindo o olhar sumirá como as brumas das manhãs, e verás um bem infinito em nós, e verás alguém como um irmão. Wait a minute,